Hoje eu quero te convidar para uma verdadeira viagem pela alma da nossa fala. Vamos juntos assistir e reagir a um vídeo incrível da DW Brasil, que explica por que o português falado aqui no Brasil é considerado o mais compreendido do mundo. Mas mais do que isso, esse vídeo revela as nuances, a flexibilidade, a musicalidade e a generosidade da nossa língua. Uma língua que acolhe, que aceita, que mistura, que transforma. Afinal, que língua é essa que saiu de Portugal, atravessou o oceano e, ainda que carregue o mesmo nome, se transformou em algo diferente daquela falada na Europa? O português brasileiro tem mesmo várias diferenças em relação ao português de Portugal e também de outros países lusófonos. E para tentar explicar isso, tarefa quase impossível em apenas um episódio de podcast, eu converso com o Caetano Galindo, autor do livro Latim em Pó. Caetano, obrigado por participar do DW Revista e, em primeiro lugar, o livro é uma viagem histórica que investiga as origens do nosso português, que tem sua base no latim ou em algum tipo de latim, mas também tem várias outras influências. E por isso eu gostaria de começar te perguntando justamente o seguinte: de onde vem o nosso português? A gente tem uma resposta muito simples para de onde vem a língua portuguesa. Ela vem da língua latina, assim como vários outros idiomas, francês, espanhol, catalão, romeno, italiano. São línguas que derivam do que um dia foi a língua do Império Romano nas suas várias formas. Mas aí a coisa já começa a se complicar, né? Porque eu acabei de dizer nas suas várias formas. O português não deriva diretamente daquele latim que a gente, por exemplo, pode ter estudado na universidade, ou no seminário, ou quando tomou contato com a literatura clássica latina. A língua que de fato forma o português e as várias outras línguas ditas românicas é uma versão popular, é a versão dos analfabetos, é a versão das classes baixas andrajosas do Império Romano, que eram quem de fato se deslocava para essas regiões afastadas do centro, quem colonizava essas províncias e, portanto, quem levava a sua forma de latim. O latim, primeiro de tudo, é uma língua que existiu durante séculos, aí, portanto, mudou durante esse período. E, segundo, é uma língua também, nisso, como todas as outras, caracterizada pela diversidade interna. Você tem um latim formal, um latim informal, um latim erudito, um latim vulgar, como aliás era o termo que se usava para se descrever essa forma. Então já começa por aí, vem do latim, mas não é aquele latim que você imagina. E se você tem, a partir dos, 9 anos de idade, você começa a ficar mais curioso e com essas séries de porquês, né? Alguém te diz, o português vem do latim, a tua pergunta imediata é, e o latim veio de onde? E nesse livro, eu me dou um pouco esse trabalho de ir mais longe, né? Mostrar de onde vem a língua latina. A gente, de certa forma, vem do surgimento da linguagem na humanidade, mas muito especialmente de onde vem esse grande conjunto de línguas europeias que hoje dominam o mundo, né? Depois do colonialismo do século XVI, são as línguas mais difundidas pelo mundo, que são as ditas línguas indo-europeias, todas elas derivadas de uma língua ou um conjunto de dialetos, a gente não sabe muito bem, que teria sido falado ali onde hoje fica a Ucrânia há 7.000 anos atrás. Então, a partir dali é que a gente vai traçar um pouco essa história para mostrar como é que se chega ao latim e como é que do latim se chega ao português. Porque também, para dizer o português vem do latim, também é muito simples. O francês também vem do latim. Como é que eles conseguiram ficar tão diferentes? O que aconteceu nesses trajetos? Quais foram os afluentes, por assim dizer, que determinaram essa mudança na cor das águas do português, do italiano, do francês e do romeno, por exemplo. São línguas hoje muito diferentes para o nosso ouvido, para a nossa leitura. E a história toda do português, mesmo antes dele chegar no Novo Mundo, já é bastante colorida, bastante alterada. Houve invasões de povos germânicos, invasões de povos árabes, de povos berberes do norte da África. Depois o português vem para cá, encontra as nossas línguas originárias. Depois eles trazem para cá um exército de africanos escravizados que também vão colorir essa língua de várias maneiras diferentes. Então, explicar esse trajeto, mais do que a resposta simples de onde vem o português, é refazer esse percurso todo. Você falou agora há pouco, é uma viagem histórica, né? Eu sou mais modesto, acho. Por isso que eu chamei na capa de um passeio. Você já parou para pensar por que a forma como falamos encanta estrangeiros, estudiosos da linguagem e até pessoas que nunca tiveram contato direto com o português? Isso não acontece por acaso. Há algo especial na maneira como o Brasil se expressa, como moldamos palavras com afeto, com ritmo, com criatividade. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa explicação, mas também refletir juntos sobre o valor da nossa língua, sobre como ela une culturas, regiões, pessoas de todas as origens.
passeio. É tipo de dizer, olha, vamos lá desde o comecinho até onde a gente consegue ver esse comecinho, e inclusive tentando explicar para os leitores por que a gente só consegue enxergar até uma certa distância no passado das línguas, e vir do mais longe que a gente pode até o mais próximo que a gente pode do nosso dia de hoje. Caetano, logo no início do livro tem o exemplo da Luzia, uma menina que nasceu em algum lugar do Brasil e que vai poder percorrer o país de norte a sul, sendo compreendida durante toda a sua vida. Por que esse fato é importante em comparação a outros países e continentes? No caso do Brasil, que é o fato de nós vivermos nesse país monstruosamente grande, muito populoso e caracterizado por uma coisa que, por mais que possa ser matizada aqui e ali, o Brasil oficialmente fala cerca de 200 línguas, entre línguas originárias, línguas europeias de herança, línguas de imigração, o português acima de tudo, e Libras, por exemplo. Mas a gente não pode contornar o fato de que nós somos pouco mais de 200 milhões de habitantes e que quase a integralidade desses 200 milhões de indivíduos são usuários da língua portuguesa. E mais do que isso, quase a integralidade desses indivíduos só precisam da língua portuguesa ao longo de toda a sua vida. Dizer que a língua portuguesa é a língua de todos os brasileiros poderia querer dizer que existem outras em uso corrente, aqui e ali. Mas não, o brasileiro típico, se você botar um liquidificador e tirar o brasileiro médio, é uma pessoa que só fala português, desde o seu primeiro dia de vida até o seu último dia de vida, durante todos os dias, durante toda a sua vida. Isso é extremamente raro na história da humanidade e na humanidade hoje como ela está no mundo. Não é a realidade da Europa, não é a realidade da Ásia, está muito longe de ser a realidade da África, não é a realidade da maior parte dos países da América Latina, inclusive, onde você tem situações de bilinguismo, você tem situações mais divididas. Um país do nosso tamanho, tanto em termos de território quanto em termos de população, com esse grau de monolinguismo, é uma coisa muito estranha e muito maravilhosa, como eu até menciono, a Luzia vai poder pegar um ônibus no sul do Rio Grande do Sul e descer no norte do Amapá, depois de dias de viagem, e continuar falando a mesma língua, em todos os pontos do caminho. E vai ter sotaque, vai ter diferença, vai ter gíria, vai mudar um monte de coisa, mas ela vai falar a mesma língua. E isso é absolutamente estranho e absolutamente encantador. Bom, o português vem mesmo do latim, mas sofreu diversas mutações no meio do caminho por influência, por exemplo, de imigrantes. Mas, no fim das contas, é possível dizer que árabes ou mouros que invadiram e fincaram raízes na Península Ibérica e também os africanos que foram trazidos escravizados para o Brasil são dois dos povos que mais influenciaram o nosso português? É possível, mas primeiro a gente tem que separar duas coisas, né? As línguas românicas que se desenvolveram na Europa divergiram umas das outras pelas influências a que elas foram expostas. É por isso que o francês é francês, o italiano é italiano, o português é português. Esse é um primeiro momento. O segundo momento é o que aconteceu nessa segunda formação do português, que é o português do Brasil, o português brasileiro. Lá em solo europeu, houve duas grandes influências que determinaram a separação do português. Por exemplo, veja, a presença árabe ou mourisca, a presença muçulmana, para falar de um modo mais amplo, serve muito bem para separar a Península Ibérica do restante da Europa. Mas não serve para separar o espanhol do português, porque ela existe nas duas línguas. As duas línguas sofreram essa mesma influência, o vocabulário de presença de língua árabe é mais ou menos parecido nesses dois idiomas. Então, essa longa presença dos califados muçulmanos na Península Ibérica serve para separar essas duas línguas, ou três, se a gente for pensar no galego, ou mais, se a gente for pensar nas outras ainda, como o catalão, mirandês, etc., mas especialmente o espanhol e o português, das outras línguas da Europa. O grande elemento que separa o português, ou para ficar ainda mais sério, o galego e o português das outras línguas da Península Ibérica, provavelmente são os povos germânicos que estiveram ali, muito especialmente os suevos, um povo germânico que chega logo junto da queda do Império Romano e que, por tudo que a gente tenha podido reconstituir até hoje, foi o responsável por boa parte das marcas que singularizam o galego e o português, marcas fonológicas, né? Como as nossas palavras se desgastaram, se alteraram de uma maneira diferente do que aconteceu na Espanha. Então, naquele momento europeu, os dois ingredientes que transformaram o português no que ele é foram os povos germânicos, especialmente os suevos, e os povos árabes e norte-africanos, né? Porque os berberes que chegaram em grande número junto com a invasão muçulmana não eram árabes, nem etnicamente, nem linguisticamente, e trouxeram ainda outros tipos de influência. E essas influências foram de formas diferentes. A língua árabe, por exemplo, deixou muito pouca marca estrutural no português. O que a gente tem é vocabulário. Já no caso dos germânicos, a gente tem alguma influência estrutural. O som das palavras mudou, os padrões de sílaba do português mudaram por causa daquela influência e a gente tem menos influência de vocabulário. Então, por aí já dá para ver que os tipos de contatos foram diferentes. Quando o português sai da Europa e vem para o Brasil, aí a mesma coisa acontece, a gente pode dizer, tanto no contato com as línguas gerais que eram faladas aqui, que passam a ser faladas aqui mais a partir da colonização, quanto no contato com os povos africanos, mas essa mesma coisa não é bem
bem a mesma, porque agora as coisas se deram em proporções demográficas diferentes. O Brasil, por exemplo, durante quase toda a sua história, teve mais africanos e descendentes de africanos do que europeus e descendentes de europeus na sua demografia. Então a gente não está falando de um povo que chega e influencia uma língua existente. A gente está falando de uma língua que é absorvida por uma população estrangeira, que é aprendida às pressas, na marra, quase literalmente, sem qualquer facilidade, e que é devolvida para essa população completamente alterada. Eu usei aquela metáfora do rio e do afluente, né? Lá atrás a gente estava pensando que o rio era a formação do português e esses afluentes vinham entrando no processo. O processo que aconteceu no Brasil não é da mesma ordem. Esse rio foi inteiro bebido por uma população e depois devolvido com uma outra característica. Não é mais uma questão de uma pequena influenciazinha. E aí sim, a grande influência sobre os padrões, especialmente de pronúncia, de prosódia, de estrutura silábica, de sons do português brasileiro, que veio a separar os padrões do português brasileiro dos padrões do português europeu, é a dos povos africanos escravizados, especialmente dos falantes das línguas do grupo banto. Caetano, quais palavras então vieram dos árabes e estão no português, por exemplo? Eu até falo no livro, né? Existem aquelas palavras ditas árabes, né? Que estão em todas as línguas europeias, né? Por exemplo, álcool é uma palavra que está em tudo quanto é língua europeia porque ela veio com a ciência árabe, que foi muito influente naquele momento. Uma palavra como algarismo ou algoritmo também está em tudo quanto é língua e não precisa nem ter havido presença árabe ali. O que houve foi o peso da cultura árabe. No caso das línguas da Península Ibérica, a gente tem algumas coisas mais entranhadas, né? Por exemplo, a palavra enxaqueca é uma palavra árabe. E é uma palavra que não tem nada que ver especificamente com o contexto cultural, filosófico, religioso, científico. É uma palavra de dia a dia. A palavra papagaio é uma palavra árabe. A palavra cenoura é uma palavra árabe. Além de todas aquelas que a gente sabe que começam com A, né? Azeitona, armazém e assim por diante. Eu gosto desses casos em que os empréstimos não têm mais cara de empréstimo. Se eu te disser que Alcorão é uma palavra árabe, que mesquita é uma palavra árabe, que muçulmano é uma palavra árabe, isso não tem nenhuma graça. É lógico que é uma palavra árabe. São coisas árabes. São coisas ligadas ao mundo árabe. Mas quando eu te digo que enxaqueca é uma palavra árabe, as coisas começam a mostrar que realmente o contato entre essas duas culturas foi mais profundo, foi mais intenso, a ponto de o vocabulário não ligado especificamente a Você já parou para pensar por que a forma como falamos encanta estrangeiros, estudiosos da linguagem e até pessoas que nunca tiveram contato direto com o português? Isso não acontece por acaso. Há algo especial na maneira como o Brasil se expressa, como moldamos palavras com afeto, com ritmo, com criatividade. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa explicação, mas também refletir juntos sobre o valor da nossa língua, sobre como ela une culturas, regiões, pessoas de todas as origens. uma cultura ou outra ter sido influenciada. E na questão estrutural que sofreu influência dos suevos, quais exemplos nós teríamos? Tem vários. O que se fala mais dessa influência desse povo específico se refere a uma coisa que é super desinteressante em termos de, como dizer, o enunciado, que é a fragilização das consoantes intervocálicas. Basicamente, esses caras seriam a razão para nós sermos a estranha língua românica que, quando pegou a palavra latina luna, não fez lune, não fez luna, não fez luna, não fez luni, mas fez lua. E o N foi embora. Especialmente os N's e os L's, que ficavam entre duas vogais, desapareceram em massa na formação do português. E isso alterou completamente o nosso vocabulário. É muito mais difícil perceber, por mais que nesse caso não seja tão complicado assim, perceber a ligação entre lua e as outras palavras, que são todas iguais. Luna, lune, lune, só muda a vogalzinha do final. A gente tem uma influência gigantesca desse vocabulário. Todas as nossas palavras que terminam em ão, por exemplo, só existem porque o Nzinho que estava entre o A e o O caiu. Deveria ser ano, ou deveria ser one. E a gente foi eliminando esses N's e foi gerando ão, oin, ain, que aliás é uma coisa que só a gente tem. Então, houve uma influência ali sobre a estrutura fonética da língua, sobre os sons da língua mesmo. Caetano, há um debate se o português brasileiro deveria se tornar uma língua própria, independente do português de outros países lusófonos. Qual é a tua opinião sobre isso? Primeiro tem uma questão de nomenclatura. As pessoas se perguntam, será que não está na hora de nós pararmos de dizer que falamos português e dizer que nós falamos brasileiro? Cara, essa é uma questão, pra mim, de tanto faz. É de chamar isso aqui que eu tô usando de blusa, de pullover ou de suéter. Não vai alterar a realidade. Lá, quando o Brasil declara sua independência de Portugal, se transforma na república, essa questão foi
foi fremente, foi pulsante. E ali talvez pudesse ter sido tomada uma decisão que não aconteceu, e eu acho que hoje isso vai mudar muito pouca coisa. Como eu costumo dizer para os meus alunos e para os meus colegas, o que vocês acham que os Estados Unidos sentem de inferioridade pelo fato da sua língua se chamar inglês e não americanês ou estadunidense? Isso não muda absolutamente nada. Eu acho que a questão do nome não é relevante. Se um dia a gente decidir chamar a nossa língua de brasileiro, vamos chamar a nossa língua de brasileiro. Isso vai ser decorrência, não vai ser o gatilho de qualquer mudança. Então tem uma questão de nome. Essa é uma questão complicada. Tem uma outra questão que é estrutural, que é a gente olhar para essas duas formas da língua. Vamos fazer de conta que existe uma média do português do Brasil e uma média do português de Portugal, que também tem muita variação. Vamos olhar para essas duas línguas e vamos determinar se é necessário ou adequado a gente dizer, vamos parar com essa zona, isso não é mais a mesma língua, são dois idiomas diferentes. E a questão que deixa as pessoas muito frustradas é que a linguística não tem critérios para fazer isso. Ninguém tem. Não existem critérios objetivos que me permitam olhar para duas coisas suficientemente próximas e dizer se elas são variedades de uma mesma língua ou dois idiomas diferentes. Quem decide é o coletivo dos falantes. Quem decide são complicadas noções de pertencimento, de fraternidade, de filiação. No caso do Brasil, é essa nossa tensa relação com essa nossa herança colonial, com o fato de a gente reconhecer que recebeu, eu não posso deixar de reconhecer, recebemos um presente, uma dádiva, essa maravilha que é falar esse idioma que nos define e que nos une a todos como brasileiros, e ao mesmo tempo saber que esse idioma nos foi imposto. Esse idioma veio de fora e é legado de um passado com que a gente também tem uma relação muito polêmica. Então, questão 1, nome, não sei se é tão importante assim. Questão 2, diferença estrutural, difícil de estabelecer. Questão 3 é a política internacional. E aí tem uma outra questão complicada, porque durante algum tempo, nas últimas décadas, houve um esforço de criar uma noção de lusofonia, integrar os países falantes da lusofonia, gerar um bloco político, um bloco de ação internacional, e todos os esforços até aqui foram meio baldados. Às vezes por inércia brasileira, pela demora brasileira de tomar a posição de liderança que era nossa por obrigação de fato, uma mera questão numérica, às vezes por uma inércia forçada portuguesa, que é de não reconhecer essa posição e de insistir em demarcar certas posições recalcitrantes. Os portugueses se negam até hoje a usar o acordo ortográfico que eles assinaram. Houve uma inversão nessa relação de poderes aqui. As colônias são hoje muito mais pesadas, muito mais importantes do que a metrópole. E essa é uma outra questão, porque o Brasil hoje provavelmente está diante de uma situação de ter que... Mais do que regras gramaticais ou pronúncia formal, o que nos torna únicos é a capacidade de fazer da língua uma ponte. Enquanto reagimos ao conteúdo do vídeo, vamos percebendo que o português brasileiro não apenas sobreviveu às influências históricas, mas floresceu nelas. Ele absorveu o africano, o indígena, o europeu, o popular, o culto e o urbano, criando uma sinfonia de vozes que se entende até quando não se explica. E é justamente por essa força de acolhimento e adaptação que hoje somos ouvidos, compreendidos e até admirados no mundo inteiro. Neste vídeo, vamos juntos reconhecer essa riqueza e celebrar tudo o que faz da nossa língua uma expressão viva da alma brasileira. Se preocupar só com a sua própria casa. O barco da lusofonia nunca navegou direito. Então, se o Brasil quer lidar ou lutar pelos seus direitos linguísticos internacionais, como língua de comunidades e de grupos políticos, a briga é só nossa. E aí nós seremos os brasileiros. E aí é uma coisa que independe do nome, independe da diferença estrutural, depende de peso político, cultural e econômico. Caetano, para finalizar, já consciente de que o exercício de futurologia é complicado, mas eu queria te perguntar justamente para onde está indo o nosso português. Tem alguma mudança significativa prevista para as próximas décadas? Eu acho que tem, cara. E é aquilo, como você falou, né? A gente não consegue, eu não consigo te dizer, olha, eu já sei que daqui a 1, 2 gerações tal coisa será mais forte ou mais fraca. O que a gente consegue ver são linhas de força atuais. E elas podem se reverter, elas podem se alterar. A gente vê hoje certas coisas acontecendo no português brasileiro como um todo. E elas provêm, às vezes, de questões estruturais da língua, de questões culturais, mas às vezes provêm de questões políticas. O brasileiro tem oportunidade de ter mais consciência do que é realmente brasileiro, de ter menos preconceito quanto a isso e de naturalizar melhor os elementos da diversidade brasileira. Para onde que isso pode nos levar? Parece haver nesse momento, ao menos numa grande região que eu diria que é centro-oeste, sudeste, já sul do Brasil,
Brasil, a tendência de, nas grandes cidades, haver essa ligeira aproximação. Um curitibano de hoje fala mais parecido com um campograndense de hoje do que os avós deles falariam entre si. Tá havendo uma ligeira aproximação que envolve o espraiamento desse dito R caipira, do R retroflexo, que envolve a perda do não alçamento. A gente aqui fazia o que se chama de não alçamento de vogais médias, né? A gente dizia dente, a gente dizia forte. Isso está se perdendo. A gente tá dizendo, não só dizendo forte, mas tá dizendo forte, às vezes. E essas coisas estão começando a ficar mais comuns numa mancha bem grande do Brasil, o que pode gerar a sensação de que estaria surgindo um padrão espontâneo, mais ou menos neutro, maior em termos de abrangência do que já existiu antes. Justamente por estar vendo mais sotaques e por estar sendo exposto a mais sotaques, a gente pode começar a ver o recrudescimento de certas marcas regionais. A língua portuguesa falada no Brasil carrega em si uma história viva de encontros, de resistências e de reinvenções. Ao reagirmos a este vídeo da DW Brasil, somos levados a perceber como o nosso modo de falar se tornou um fenômeno de compreensão global, não apenas pela extensão territorial ou número de falantes, mas pela forma como o brasileiro traduz sentimentos em palavras, acolhe expressões regionais, adapta sons estrangeiros e transforma a linguagem em algo vivo, maleável e próximo. O português do Brasil é compreendido porque ele escuta, porque ele se abre, porque ele não rejeita o novo. Ele inclui, ele dança com a fala do outro, ele faz da comunicação um ato de afeto. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Caetano Galindo pelas informações e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana. A nossa língua é rica porque é fluida, porque se move com o tempo, porque respira com o povo. O português falado no Brasil é uma língua viva, que não se prende a moldes fixos, que não se congela em regras antigas, mas que se reinventa a cada geração, a cada esquina, a cada expressão popular. É isso que a torna tão poderosa e tão compreendida. Diferente das línguas mortas, que pararam no tempo e perderam o contato com a vida real, a nossa continua crescendo, mudando, absorvendo, se misturando com tudo aquilo que faz parte da nossa história. E o mais bonito é que ela ainda vai evoluir muito. Porque o povo brasileiro não para. A língua acompanha essa pulsação. Por isso, viva a língua brasileira. Viva essa forma única de falar, de sentir, de se expressar. E se você quer se aprofundar mais, quer sair da ignorância e evitar repetir bobagens por aí, se inscreva no canal da DW Brasil e também aqui no meu canal. Valorize a sua raiz, valorize o que é seu. A língua portuguesa brasileira é única, é fantástica. É um patrimônio que merece ser reconhecido, estudado e celebrado com orgulho. Quem conhece sua língua, conhece sua história. E quem respeita sua história, caminha com mais firmeza rumo ao futuro.